O Espírito de Yahushua ainda está falando ao meu coração sobre impossível ou impossíveis aos olhos humanos. Aquilo que muita gente às vezes acha que não tem jeito, tem solução. E as suas próprias conclusões, examina as coisas não pelos olhos do Espírito de Yahushua, mas pela sua própria maneira de entender. Eu vou fazer uma oração antes de prosseguir nesse assunto, que é muito oportuno e bom para todos nós. Pai querido, nós entregamos mais esta mensagem nas Tuas mãos. Tenho a certeza absoluta que o Teu Espírito quer fazer algo sobrenatural nas nossas vidas e todos quantos me assistem neste momento em toda a face da terra, em todo o mundo. Realizar o impossível, tirar os nossos olhos das soluções tradicionais, humanas, físicas, até mesmo os recursos médicos, que em muitos casos são necessários, mas Tu estás acima de todo recurso médico, toda interpretação humana, estabelecendo o verdadeiro conceito e definição de vida, e nada, coisíssima alguma, é impossível aos Teus olhos. Eu fico maravilhado porque no Teu dicionário, Tua gramática, essa palavra não existe, impossível, é um vocábulo inexistente. Que esta palavra também possa ir ao encontro dos corações necessitados e de encontro a tudo aquilo que não é do Teu agrado. Amém. Por favor, abra comigo as Escrituras em Meniohu, capítulo 19. Um rapaz aproximou-se, a partir do versículo 16, e fez essa pergunta: Maroé, que devo praticar? Otávio Maroé, que devo praticar de bom para alcançar a vida eterna? Pergunta que o jovem fez. Por que me perguntas acerca do que é bom? Verdadeiramente bom só Yahuwah o é. Para responder a tua pergunta, podes entrar na vida se guardares os mandamentos. Quais? Perguntou o jovem, certamente até ansioso por uma resposta. Perguntou o jovem a Yahushua, e esse lhe respondeu: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não mentirás. Respeitarás teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Veja a resposta do jovem. Esses mandamentos sempre os guardei desde a minha mocidade, respondeu. Que mais então preciso fazer? Se queres ser perfeito, vai vende tudo que tens, dá o dinheiro aos pobres e ganharás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Ao ouvir isto, o rapaz foi-se embora triste porque era muito rico. Preste atenção. E Yahushua disse aos discípulos: é quase impossível um rico entrar no reino do Shual Maia. É mesmo mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Yahuwah. Estas palavras do versículo 25 fizeram confusão aos discípulos. Então, quem se salva no mundo? Se a pessoa é rica, não pode ser salvo. O jovem praticava aqui várias ordenanças da lei. Também não pode ser salvo. Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não mentirás. Ele observava tudo isso mecanicamente, mas não espiritualmente. Outra coisa, colocou na riqueza a sua esperança, a sua prioridade. Tanto é que
ao ouvir a recomendação de Yahushua, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, ganharás um tesouro no céu, vence, foi-se embora triste porque era muito rico. Milionários da época, né? Vai ter pessoas que colocam a riqueza em primeiro lugar. A recomendação escritural é: se as vossas riquezas prosperam, o quê? Não ponhais nelas o coração. Ele poderia continuar com a riqueza dele e ser salvo, mas como colocou a riqueza em primeiro lugar, teve a rejeição. Retirou-se triste, porque era dono de muita riqueza. E as Escrituras não fazem mais menção a respeito desse jovem. E Yahushua disse aos discípulos: é quase impossível um rico entrar no reino de Sholomai. Mas vamos ao tema da palavra que está inserida dentro desta passagem escritural. Então, quem se salva neste mundo? Yahushua olhou para eles e respondeu: humanamente falando, ninguém. Mas a Yahu Ulim, tudo é possível. A Yahu Ulim, tudo é possível. Então a conclusão, a avaliação definitiva de quem pode ser rico ou não, que vai ser salvo ou não, com dinheiro, muito ou pouco dinheiro, isso não é da nossa competência. Não é mesmo? Tem pessoas milionárias que vão ser salvas. E tem pobres, plebeus mesmo, mendigos, esmoléus que vão para o inferno. A realidade é essa, porque a salvação, ela é gratuita para aqueles que compreendem a sua amplitude e o seu alcance. Para Yahu Ulim, nada é impossível. E nós pegamos este tema, esta palavra, e a transportamos para os nossos dias. Para as nossas necessidades, para os problemas que às vezes tentam nos assustar. O que está acontecendo agora na sua casa, entre seus familiares, parentes e amigos? Sua situação financeira? Aparentemente você não vê saída, não vê solução. Mas a resposta está aqui, dentro deste tema. Os impossíveis para os homens são possíveis para Yahu Ulim. Para ele tudo é possível. Não existe na gramática, no dicionário de Yahu Ulim, esse vocábulo impossível. Isso não existe, isso não passa pela mente dele. Ele pode fazer tudo o que ele quiser fazer. E eu estou sentindo no meu coração, sinceramente, que o Espírito de Yahushua está querendo fazer algo assim impossível na vida de muita gente que está me assistindo agora. E você vai ficar maravilhado, exaltando a Ele, porque nós somos epígonos aqui realmente, discípulos do Espírito da Verdade, nós estamos aprendendo com Ele. E não queremos de forma alguma, a exemplo do Herodes, né? Que deixou de transferir a rodar a exaltação a quem de direito, ser comido pelos bichos. Nós não temos essa vocação, mesmo porque temos certeza absoluta que sem Ele, eu particularmente sou nada mesmo, tenho certeza absoluta. Por isso que eu sou o homem mais feliz do mundo mesmo, porque esvaziei-me de mim mesmo para que Ele pudesse encher com o seu Espírito. Esse já é o 5º vídeo que nós gravamos, quase que sequencialmente. Se puder, eu fico aqui gravando a noite inteira sem parar. Aquele que crê nas Escrituras, se crê nele como diz a Escritura, seu interior fluirão rios de água viva. Então não há limite, não há obstáculo impossível para ele.
não há canseira, não se cansa nem se fatiga. Ele estabelece as nossas forças, revigora. Eu costumo dizer para as pessoas que ele só não faz o que ele não quiser fazer. Ele só não faz o que ele não quiser fazer. É isso mesmo. É uma expressão didática sobre o assunto e que deve ser colocada mesmo. Esses anos todos de preparo, de experiência, disciplinas, percalços, me levaram a concluir que ele só não faz o que não quiser fazer. Eis segredos meus, segredos dele estão sendo revelados. Eis segredos meus, eis segredos meus. Aquele que atravessou o seu povo, o mar, a pé enxuto, até mesmo as suas vestes não se gastavam. Não vamos aqui querer melindrar um pouco esse clima de entusiasmo e de fé com a incredulidade daqueles que não creram. Vamos continuar nesse itinerário de fé, de convicção. Aquele que transportou seu povo cumpriu todas as promessas que ele fez. Para ele não existe impossível. Yahushua orou, né? Yahushua, no caso aqui, como adulterado para Josué, a primeira consoante maiúscula, as demais minúsculas, para distinguirmos de Yahushua propriamente dito, o rei, a majestade. Ele orou com fé e o que aconteceu? O sol parou. Isso é constatado. Esse dia de diferença no calendário mundial, você pode fazer uma pesquisa. Porque para ele não existe essa história de alguma coisa difícil, complicada, não. Se nós reconhecermos a sua dependência e fizermos parte da sua escola, da sua faculdade espiritual, estamos aprendendo direto do Espírito da Verdade que nos guia a toda a verdade, você vai ver coisas possíveis aos olhos humanos. Repetimos aqui o que já foi falado sobre Cafos, né, Pedro? Andando por sobre as águas. Aqui na minha máquina, no meu computador, uma máquina bem grande, apropriada para os recursos que eu preciso. Tem um quadro muito bonito de águas no mar, as nuvens no fundo e tal. Pedro andou por sobre as águas. Sabe lá o que é isso? E não vamos aqui jogar pedra em Pedro, porque embora alguém quer pegar o Petro de Pedro, e dizer que ele é o primeiro Papa, entre aspas, já pensou? Que vergonha. Se o Papa atual, entre aspas, fosse substituto de Cafos e Pedro, essa religião seria outra, você não acha? Vou te contar, é terrível. Mas para ele não tem impossível. Está precisando de algo impossível na sua vida? Porque às vezes você chegou até aqui, fim da estrada. Daqui para frente só impossível é que vai funcionar. Isso é especialidade dele, meu amigo. Especialidade dele. E o Yahushua é especialista em realizar coisa impossível. O vinho acabou no casamento, as bodas de Caná da Galileia, né? Mandou que os serventes lá enchessem de água. E ali, o recinto cheio de água transformou-se em vinho. E alguém fica até brincando aí.
que pode ou não pode beber vinho, que vinho tem ou não tem álcool. Aí eu costumo dizer o seguinte: nós vamos orar, pegar umas jarras com água, vamos orar com fé mesmo, seja transformado em vinho. Aquele ali, eu bebo todo, bebo até uma jarra, de uma vez só. Então aquele vinho que foi realmente, milagrosamente transformado da água para o vinho, esse realmente eu não creio que tinha um teor alcoólico. Na verdade não era essa. Ah, mas Shaul fala, bebe um pouco de vinho por causa das tuas enfermidades. Uma das recomendações escriturais, já que nós entramos nesse assunto, está falando sobre impossível, nós vamos entrar um pouquinho no assunto de vinho também, que houve essa transformação milagrosa, impossível aos olhos humanos. O casamento, as bodas em Caná da Galileia. Agora vamos falar um pouco sobre se o vinho tem ou não tem um teor alcoólico, na sua opinião. O chamado vinho oinos, fermentado lá no grego, né? Ele atinge um grau de fermentação quase com um teor alcoólico. Não é mesmo? Naquela época, vamos dizer assim, será que alguém pegou um suco de uva e falou: vai ali no supermercado e me traga uma garrafa com álcool para eu misturar aqui? Esse processo de industrialização alcoólica que existe hoje, isso é em nossos dias. Antigamente o processo de fermentação não tinha necessariamente de que inserir, colocar o álcool com agravante para embriagar as pessoas. Não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, afirma o emissário Shaul, não é isso mesmo? 5,18 de Efésios, mas enchei-vos do quê? Do Espírito. É impossível, note bem, presta atenção, não é invenção minha não. É impossível você ser usado pelo Espírito de Yahushua se você tem inclinações para bebida alcoólica, mesmo se tratando do vinho no caso. Yahuhanan, João Batista, desde o ventre da mãe, cheio do Espírito Santo. Sansão, Nazireu, uma das condições era abstenção total. E o intermediário, sumo intermediário, sacerdote, tinha que se abster do álcool. Yahushua foi o exemplo sacerdotal maior. Então não poderia se contradizer na prática, no uso de qualquer bebida alcoólica. Dai bebida forte aos desalentados de coração. Fala a Bíblia, né? O processo de fermentação desse vinho, ele alcança até um certo grau de teor alcoólico. Eu particularmente examino a coisa à luz das Escrituras. Tem pessoas que conseguem tomar um pouco de vinho, né? Conseguem. Mas se você quer ser usado pelo Espírito da Verdade, isso aí eu não tenho dúvida não. Quem é chegado em vinho alcoolizado não vai ser nunca. Você pode ser crente, pode ter pessoas que compram. Outro dia mesmo encontrei um diretor de um seminário comprando uma garrafinha de vinho. Ele me viu assim, olhou, até não falei nada, falou: vou julgá-lo por causa disso, não sei, não é mesmo? Pessoas conseguem. Eu particularmente não. Eu já fui bebedor de vinho e conheço essas coisas. Você bebe uma taça, você quer um copo. É um copo que é uma garrafa, e por aí vai. O ideal é se abster mesmo. Totalmente do vinho, do álcool. Encher-se do Espírito Santo. Essas pessoas que vivem muito preocupadas em saber se eu posso ou não posso beber vinho, não me leva a mal o que eu vou dizer agora não. É porque já tem uma certa inclinação alcoólica, uma tendência para gostar um pouco de bebida. Deu para entender? Eu não aceito, não concordo com isso. Tudo bem. Se você é adulto o suficiente
para entender isso, mas a recomendação escritural que prevalece é sempre a mesma: enchei-vos do Espírito. Vamos seguir então no assunto impossível. Nós entramos dentro desse tema aí, ele é muito abrangente e se quiser que nós falemos mais sobre isso, faça o seu comentário de maneira bem parcial. Bem parcial, para que jogar pedra em ninguém. Mas uma coisa eu sei: quem quiser ser usado mesmo pelo Espírito da Verdade, tem que se abster de teor alcoólico. Você não tem a mínima dúvida. Tem a mínima dúvida. Então, os impossíveis dos homens são possíveis para ele. E a pergunta que eu torno a lhe fazer: qual é o impossível que está agora frente a frente lhe desafiando? Qual é o impossível que está lhe desafiando agora? E você talvez esteja até parado na vida espiritual, porque não consegue avançar, porque chegou num ponto que daqui para frente só vai dar impossível na sua frente. Você vê? Você está no ponto ideal, rapaz. Você está no ponto do crescimento espiritual. Porque se você chegou até aqui e agora se depara com ocasiões impossíveis, exigência de algo impossível acontecer, é sinal de que você galgou os degraus do conhecimento. E ele está levando você, o Espírito de Yahushua, o Espírito da Verdade, está conduzindo você agora a chegar diante do mar. E entrar no mar conforme Cafos o fez, sem necessariamente duvidar ou afundar, mas o mar está à sua frente de bênçãos e oportunidades. Hoje nós temos esse revestimento maravilhoso do Espírito da Verdade em nós. Qual é o impossível que está lhe desafiando? Humildemente falando, eu não consigo enxergar impossível para ele, não. Morto ressuscitar? Quer um exemplo mais forte do que Lázaro, o losou? 4 dias cheirando mal, em estado de putrefação. Essa decomposição do corpo ali já estava avançada, ao ponto de cheirar mal, ninguém aguentava chegar perto. E ele restaura Lázaro. Só não faz aquilo que ele não quer. Então vale a pena obedecer a ele, não vale? Sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Não é isso? Ele fala. Você será discípulo dele, amigo dele, se você obedece. Ficar preocupado se pode ou não pode tomar vinho? Tem coisa muito mais importante para você se preocupar do que se preocupar se pode ou não pode tomar um golinho de vinho. Estamos aí vivendo os últimos dias, a volta dele, devemos estar preparados e não se preparando. As virgens nessas estavam lá, se preparando. Fica preocupado se pode ou não pode tomar vinho, isso, aquilo, aquilo outro. Seu foco, a sua visão principal é o reino de Yahu, e a sua justiça. Os outros assuntos serão acrescentados. Você tem que estar preparado. Diante de situações, seja quais forem, aparentemente impossíveis. Aliás, ademais, quando nós raciocinamos em termos de impossível, a impressão que nós passamos para aqueles que são mais argutos, mais perspicazes espiritualmente, para o Rei dos Reis, a Majestade Suprema, ele já sabe mesmo, não é? Das suas intenções. Mas a impressão que se passa para a pessoa é que ele é que é o solucionador daquele problema. Ele que vai resolver aquilo.
quando na realidade não tem competência de resolver coisas alguma. A gente não pode acrescentar um côvado ao custo da nossa existência, é isso que ele fala lá em Menelhu. Andeis ansiosos de coisa alguma. Um côvado, as escrituras falam do côvado e o côvado maior, né? Tem aquele 45 centímetros. Você não pode acrescentar um palmo à existência também da sua vida, nada. Para ele, tudo é possível. Ah, minha família é tão difícil, não quer ouvir. Eu vi um comentário de um rapaz que saiu pregando o nome verdadeiro, mandou fazer panfleto e tudo mais, bem intencionado. Se por acaso estiver nos assistindo, vai aqui o nosso abraço e carinhoso conselho de que olhe para as promessas das Escrituras Sagradas, as coisas impossíveis que Yahushua realizou. Eu não me esqueço de Yahushua, Yahu 43:13 também. Enquanto eu estou falando com vocês aqui, um fogo maravilhoso começa a inundar a minha alma, meu corpo. Ainda antes que houvesse dia, ele afirma, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Então, para ele, essa história de impossível não existe. O semblante das pessoas também revelam seu grau de conhecimento e de fé. É importante ter conhecimento e fé. Você não anda só com uma perna, né? Nós temos que firmar os nossos passos com fé e conhecimento, sabendo que ele é capaz. Ele é capaz. Muita gente fracassa, às vezes não é porque falta a fé, ele até crê, né? Se entrarmos aqui na explicação sobre a fé tradicional, que todos, ou a maioria nasce com ela, que Yahushua disse, quando vier o Filho do Homem, porventura encontrará fé na terra, estava se referindo a essa fé humana tradicional, porque é óbvio que ele vai encontrar a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Ele é um dom do Espírito Santo, ele é concedido pelo Espírito da verdade. Então, para ele não existe impossível. Quando o homem não tem esse grau de conhecimento a respeito do que Yahushua é capaz, aí fica difícil, né? E a Rabi Jó, depois de tudo que passou, repetimos aqui agora, ele disse o que no capítulo 42? Abra lá as Escrituras. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos, dos teus propósitos pode ser impedido. E a Rabi 42, quer comparar aí com as suas Escrituras comigo? Olha aqui. Eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser impedido. 42, versículo 12. Depois de tudo que ele passou, faça um retrospecto da vida, dos acontecimentos envolvendo a vida de Jó e a Rabi, né? E depois você vai concluir como ele também. Um homem também que estava num estado deplorável fisicamente, a prova do que passou, e de repente ser restaurado. Diz lá que segundo estado de Yaravi foi maior do que o primeiro. Tem um segredo aqui nesse capítulo 42, você já encontrou? Quando foi que a vida dele mudou? Você já viu? Mudou Yahu Rim a sorte de Yaravi quando este orava pelos seus amigos, e deu Yahu Rim a Yaravi o dobro de tudo o que antes possuíra. Saiu de si mesmo, passou a se preocupar com o próximo, principalmente com a sua família, e começou a agora ser bênção para todos. Quando
E Al-Hulin disse para Abraham: se tu uma bênção, é só para si, não para guardar aquela bênção, é para levar ao mundo inteiro. Esses dias eu estava participando da ceia através da internet aqui com a irmã lá na França e crendo no impossível lá. Uma cidade da França com aproximadamente 28 mil habitantes, ela está reunindo mesmo uma verdadeira filha do Eterno mesmo, que o Espírito da Verdade nos revelou. Pedindo um avivamento naquela cidade, um despertamento, um mover do Espírito de Yahushua naquele lugar. Estou orando e crendo que vai começar um avivamento ali que pode se estender pela França inteira, pela capital, Paris, né? E alcançar milhares e milhares de vidas para a exaltação do Rei. Avivamento, despertamento, algo que aparentemente ao homem coisa do passado, para os nossos dias também. Para os nossos dias também. Basta que nós intercedamos de maneira coerente, séria, segundo a vontade dele. Ele quer salvar milhões de almas em todo o mundo. Pede-me, eu te darei as nações por herança, as extremidades da terra por tua possessão. Ah lá, não. Declaração messiânica, que serve para todos nós. Devemos pedir a salvação, principalmente dos nossos entes queridos. Se você não tem cuidado dos seus, especialmente da sua própria casa, se negar a fé é pior do que os incrédulos. Está nas Escrituras. Ah, mas já falei com eles, nossa. Não é bem por aí não. Não existe impossível para Yahuwah. Tudo tem o seu tempo certo. Lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Está escrito. A palavra que é lançada, ela não volta vazia quando ela é lançada pelo Espírito da Verdade. Isaías, Yahushua, Yahu 55:11, ela prospera. O problema de muita gente é que quer falar, quer pregar, quer ganhar a família, sem primeiro depender do Espírito de Yahushua. Experimente orar, que eu vou falar com a minha mãe, vou falar com meu pai, meus irmãos. Experimente. Quando você receber aquela revelação do Ruha Yahushua, o Espírito de Yahushua, vá e pregue para ele. Uma vez eu fui levar a mensagem gloriosa a determinada congregação. Havia lá no último banco um cidadão assentado lá, último banco mesmo. E eu fiquei esperando a palavra, a revelação dada pelo Espírito de Yahushua. E não aceitei, enquanto não tive aquela certeza que aquela palavra era realmente dada pelo Espírito de Yahushua. Eu me lembro até hoje, foi 1 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 9, muitos anos atrás. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Yahuwah, e ali vai descrevendo, né? Nem impuros, nem adultos, nem efeminados, nem idólatras, nem roubadores, né? Quando eu li as Escrituras, apenas com a leitura das Escrituras, o homem desmanchou em pranto e veio se entregando ao nosso Salvador amado Yahushua. Só com a leitura da palavra. Por quê? Porque ela estava pregnada da unção do Espírito da Verdade e alcançou aquele coração. Muitos outros milagres eu tenho visto acontecer. Me surpreende, inclusive, cidadão que queria conversar conosco, pediu meu telefone e, para surpresa nossa, usando até o nome aí da transliteração correta, Yahushua,
Uns falam Yahushua, né? Eu gosto do termo mais clássico, que é Yahushua. Porque na realidade, se estivéssemos frente a frente com ele, estamos frente a frente com ele, qual seria a preferência? Yahushua ou Yahushua? Acho mais solene Yahushua. Bom, não vou entrar muito nesse mérito não, mas eu fiquei surpreso que esse cidadão ligou aqui para casa. Quando eu falei com ele que Yahushua fazia milagres, salvava, curava, libertava, batizava com o Espírito Santo, irmão, eu vi que eu estava lidando com o exemplo da incredulidade nos dias atuais. O cara disse para mim que isso não acontece mais não, cidadão. Isso foi na época de Yahushua. Os dons também espirituais não existem. Eu fico com pena dessa congregação onde um indivíduo como esse semeia essa erva daninha, né? Essa mensagem de Satanás. É isso mesmo, mensagem de Satanás. Está sendo usado, porque Yahushua é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Esse versículo 8 do capítulo 13 de Ivrit, né? Joga por terra todas essas teorias aí, satânicas. Ele nunca mudou, nós é que mudamos. O problema nosso é a nossa incredulidade, a nossa incompetência, que queremos transferir para outrem, quando deveríamos assumir o ônus da nossa incredulidade, nos humilhar, me perdoa. Faça como aquele homem disse: se tu podes fazer alguma coisa, e o Yahushua disse para ele: tu podes. Tudo é possível ao que crê. Ele pediu que tivesse misericórdia da incredulidade. Por que você não faz o mesmo? Né? Se você tem essa dúvida, está lhe matando espiritualmente, está matando a sua alma, você parece mais um cadáver ambulante do que um crente vivo, cheio do poder do Espírito Santo. Para Yahu não existe impossível. Para você é natural até aceito, mas para ele não.